Então vamos lá? Bom, sempre que eu faço conteúdo aqui, eu trago um conteúdo muito específico sobre investimento para quem já está começando do zero, mas tem gente que está começando do menos 10, do menos 100, do menos 200. E eu sempre foquei mais nesse conteúdo onde eu começo a falar sobre dinheiro para quem já tem um pouquinho mais, porque esse é o lugar de onde eu vim, né? Mas nesse vídeo aqui específico, eu queria conversar muito seriamente com vocês sobre dívida e sobre a minha relação com dívidas, apesar de eu não ter dívidas aqui. Eu venho de uma família que todo mundo era endividado. Então, antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que ainda não tinha, né? Alguma coisa que te ajudou de alguma maneira. Eu fiquei pensando bastante se eu queria expor isso assim na internet. Eu achei meio complexo, mas eu acho que isso tem tudo a ver com o fato de eu ter me tornado um educador, né? E de eu gostar de ensinar sobre dinheiro. É porque eu venho de um lar, de uma casa completamente desestruturada financeiramente. Era comum, por exemplo, num dia de semana, sei lá, minha mãe ouvia o telefone tocando e falava, fala que eu não tô e tal. Normalmente para alguém que estava ligando para fazer algum tipo de cobrança, seja do aluguel ou essas lojas cobrando ali ela por alguma coisa que ela tinha feito ali. Refletindo hoje sobre essas dívidas, quando eu era criança eu entendia que minha mãe era uma pessoa endividada porque ela tinha menos dinheiro do que a gente tinha de necessidades básicas ali, né? Mas quando eu parei de olhar para essa realidade assim, eu entendi que muito mais do que isso. Minha mãe, ela tinha um pouco de dependência financeira do meu pai, porque eles tiveram 3 filhos, né? E meu pai que pagava ali pensão e as contas da casa na maior parte das vezes. Minha mãe não queria trabalhar para ficar cuidando da gente. Para ela era importante estar com a gente ali. Então ela só começa a trabalhar mesmo fora, mais a sério, quando eu já tenho uns 14, 15 anos. Lembrando que ela vai morrer quando eu tenho uns 18. É um prazo muito pequeno assim. Então minha mãe vinha de uma relação de dependência econômica ali, né? Meu pai começou a ter problemas financeiros também. Meu pai também era endividado. E aí, cara, os dois foram se endividando ali e eles viviam, de certa forma, uma vida completamente irreal. Minha mãe e meu pai, eles viviam numa vida de conto de fadas. Talvez esse seja o seu caso, que é assim, eles passavam pra gente uma perspectiva completamente irreal. A gente vivia como se a gente fosse de classe média ali, mesmo que as rendas, né, não justificassem aquilo. Então, muitas vezes, eles colocavam na nossa cabeça que a gente teria como fazer determinadas coisas que na prática a gente não tinha como. Então, sei lá, às vezes eu ia estudar num colégio, quando eu era criança, estudei num colégio, por exemplo, que cobrava mensalidade. E a mensalidade atrasava. E daí, sei lá, chegava o carnezão ali, né? E o pessoal de colégio, eles nunca podem te falar, né, que seus pais estão devendo à escola. Eles não podem cobrar as crianças. Eles simplesmente chamam pra uma reunião, assim, né? E aí você vê ali que os carnês não estão pagos, né? Porque antigamente você ia destacando a cada mês. Eu vim desse tipo de realidade. E aí, o que isso me ensinou, assim, né? A dívida, ela não é só um número, ela não é só alguém te ligando, ela é a ansiedade, ela é a vergonha, ela é esse silêncio constrangedor que vai dar na mesa do jantar ali, depois de que alguém liga cobrando e tal, e você vê seus pais muitas vezes chorando e tal. Foi isso no meu caso, talvez você mesmo seja a pessoa que tá chorando ali. Mas o que a gente aprende nesse cenário, né? Minha mãe, ela não criou uma dívida gigantesca de repente, ela não começou sendo uma pessoa completamente endividada no primeiro dia de vida adulta. Ela começou com uma parcela daquilo que ela não podia comprar, um cartão que ela passava em 12 vezes assim que ela pegava o cartão, quando ela tinha acesso a isso, né? Então, ela já pegava e comprava alguma coisa no impulso, como se o dinheiro ele fosse acabar amanhã, né? Então, o fato dela viver como se o dinheiro fosse acabar amanhã fazia com que ele acabasse hoje, né? Fazia com que ele acabasse cada vez mais rápido. Ela ia ali já fazia uma comprona gigante, já pagava, já comprava uma televisão, trocava as coisas da casa e isso tudo acabava gerando uma dívida. Sei lá, comprar uma TV de plasma na época, né? De 42 polegadas pro meio da sala. Era um tipo de escolha que minha mãe fazia, mesmo sem ter dinheiro. E aí aquilo acabava corroendo a cabeça dela, ela não conseguia pensar direito nas coisas, ela teve uma ansiedade muito grande, ela começou a comer demais e aí vai nos levar pra cirurgia que minha mãe foi fazer depois, com a cirurgia bariátrica que acabou complicando a vida dela, né? Porque quando ela ficou mais gordinha, e ela não era obesa, tá? Minha mãe fez uma cirurgia bariátrica, pesava 80 e poucos quilos. Então, quando ela viu que ela tava mais gordinha, ela não conseguia ter a mesma disposição para trabalhar e isso levou ela, né, a querer fazer a cirurgia bariátrica ali, que acabou ocasionando na morte dela. Então, quando a gente para refletir, claro que tudo tem várias causas, não foi só a dívida, mas a dívida era a principal fonte de estresse da minha mãe. Soma-se a isso ao fato dela ter parado de fumar também. Na mesma época, ela começou a ficar com ansiedade muito grande, né? Aí ficava comendo aquelas paçoquinhas e comprando promoção de barra de chocolate no supermercado, que não era uma coisa que ela tinha esse hábito antes, né? Então, foi super estranho assim. E o mais louco é que hoje eu sei que ninguém planeja ficar endividado, né? Ninguém acorda e faz esse planejamento. Quem ganha
ganha pouco acaba sofrendo um pouco mais disso, mas a dívida ela é necessariamente sempre um sintoma de 4 elementos e você, se você está endividado, muito provavelmente você tem uma junção de todos eles. Uma desorganização em todas as esferas da vida, então normalmente não está associado somente ao lado financeiro, está associado a alguma necessidade, alguma falta que você tem, que você quer suprir de alguma maneira. Você tem um impulso muito grande, são pessoas que são impulsivas, minha mãe era extremamente impulsiva, brigava no trânsito, tal, aquela coisa, né? Era uma baixinha brava mesmo. Ela não tinha nenhum tipo de planejamento de médio prazo, então ela só planejava as coisas até o fim de um mês, era a falta de reserva ali dela. Então a falta de conversa também é um aspecto, ela nunca teve esse tipo de papo em casa, né? Daí eu preparei aqui, conhecendo essa realidade, tendo vivido sobre isso, um guia prático para você sair disso. A primeira coisa é parar de mentir para si mesmo. Todo mundo que é endividado não tem noção exata do tamanho da dívida, esse é o primeiro problema, porque essa pessoa não quer lidar com isso. Então lista tudo mesmo, no papel, ele coloca cada tópico, cada coisa, para você entender quanto você deve, cara, o tamanho dessa dívida, e aí você vai listar das que estão crescendo mais rápido para as que estão crescendo mais devagar. Exemplo, uma dívida de financiamento imobiliário, ela não é um grande problema, ela está crescendo muito lentamente. Uma dívida de cartão de crédito, ela está crescendo muito rápido e agora ela só pode dobrar por lei, né? Então vale a pena você ligar para o banco e informar essa nova característica aí para os bancos não te arrebentarem ali. Agora, cheque especial, essas coisas, ela está crescendo bem mais rápido, faz mais sentido tentar trocar para um outro tipo de dívida ou fazer um acordo. O passo 2 é, se você já está muito complicado na vida, é se preparar para quebrar. Então o banco prefere receber alguma coisa do que nada, mas primeiro ele precisa acreditar que ele não vai receber essa dívida. É nesse cenário em que não vale a pena, né, se você já arrumou um problema grande demais, isso é uma dica complicada, né, do educador financeiro dar, mas é a verdade, a gente sabe como é que o sistema financeiro funciona. Não faz sentido você pagar as dívidas ativas que você tá ali se você criou um problema que você sabe que não vai conseguir pagar. É assim, ó, se você tem dinheiro suficiente para arcar com as dívidas que você tem, ótimo, beleza, paga elas ali, vai pagando parcelado se você consegue fazer um acordo. Se você percebeu que mesmo a parcela vai ficar impossível para você, espera quebrar, né? Vai ter que rodar conta a conta, vai ter que viver de algum jeito aí, vai ter que abrir conta em outro banco, tentando movimentar ali sem cartão de crédito, sem nada, vai esperar quebrar, vai entrar em contato depois com o banco, depois de alguns meses, né, sem atender telefone, depois você sumir e vai lá falar com eles ali para poder renegociar. Então depois de uns 6, 8 meses é o ponto ideal, né, para você fazer ali sem ansiedade, tendo listado tudo para você entender quanto você deve pro banco para conseguir fazer a negociação. O passo 3 é você cortar o seu padrão de vida antes de cortar a dignidade. Então, se você não tem dinheiro para ter carro, meu irmão, vende o carro. Não tem condições de ter o que você tem, desce o degrau. É muito melhor a gente viver de maneira digna com o dinheiro que a gente tem do que viver alavancado com o dinheiro que a gente não tem. E o passo 4 é, não adianta você começar a querer sair da ideia de eu sou todo endividado, para uma ideia de eu vou amanhã começar a virar investidor. Você vai precisar construir uma reserva financeira antes de começar a investir. Então dessa vez você vai fazer uma reserva de emergência, 6 meses pelo menos dos seus custos fixos, deixar isso numa conta para que você não volte a se endividar de novo. Agora sim, isso aqui é a parte prática. Tem uma parte emocional que ninguém fala. Não fica fazendo piada com dívida, sabe? Não fica falando que você é endividado pros outros. Isso aí vai gerar culpa na sua cabeça, vai gerar vergonha, né? Não fica se comparando, não fica falando nada. Resolve sua dívida, dívida não é falha moral. Insistir em ser endividado mas ser endividado não é falha moral, não é para ser bonito, porque não vai ser bonito, você vai ficar falando como se fosse para fazer graça, mas no fim das contas você sabe quando põe a cabeça no travesseiro, pô, você adoraria ter um nome limpo, adoraria poder comprar uma coisa parcelada, adoraria pra você fazer um financiamento da sua casa, você adoraria poder fazer 1000 coisas que você não vai poder fazer, porque você tá todo fudido. E assim, eu quero deixar claro aqui que eu não tô julgando quem tem dívida, né? Eu vivi isso dentro de casa, minha mãe tinha, mas eu também sei que ela destrói a vida de uma pessoa completamente quando a gente não fala sobre ela. Pra mim foi um vídeo muito triste de fazer, muito pesado, eu sei que ele pode ajudar diversas famílias e é por isso que eu fiz ele. Não fiz gracinha, não me alonguei no tema, deixei um passo a passo prático com alguns relatos para provar que eu sei de onde isso tá vindo, né? Eu sei como é que funciona isso. Espero que ele ajude pelo menos uma pessoa. Se uma pessoa, uma família for salva por isso aqui, eu já vou estar extremamente feliz. Lembra sempre que não é vergonha, mas não fica contando pros outros, não fica falando nada, porque quando a gente fica falando desse tipo de coisa, depois você fica arrependido, sabe? Você fala na hora, daí depois você chega em casa e fala, pô, será que eu devia ter falado isso? As pessoas estão te julgando ali, te veem como um profissional mais desleixado. É óbvio, né? A pessoa que deve, ela é vista como um profissional mais desleixado. Então, toma cuidado com isso para você não se sentir assim, beleza? Agora, eu vou te recomendar o seguinte, se você já saiu das dívidas,
dívidas, você não está nessa fase, o que eu vou te recomendar é que você entre aí em auvp.com.br, pode clicar no botão aqui, preencha esse questionário para mim. Com dívida não vale a pena se você tem dívidas. Dívida de financiamento tal sim, mas se você tem dívidas pesadas, não vale a pena. Se você não tem dívidas, pode entrar aí, tem que ganhar pelo menos mais de R$4.500 por mês. Ah, Raul, eu ganho 20 mil, mas estou com dívida. Aí dá, porque aí a gente consegue te ajudar a resolver melhor ainda essas coisas, né? Ganho 15 mil, tô com dívida. Aí dá. Mas você ganha pouquinho, tá endividado? Cara, esquece esse botão. O que você não precisa é gastar dinheiro com um curso de investimento, porque você não tá em capacidade de investir ainda. Então entra lá, preenche o questionário, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo, né? A gente te ensina lá cada etapa, te dá acesso a sistemas, liga todos os seus bancos em um lugar só, para que você que não tem dívida nunca se endivide e viva uma vida plena, né? Uma vida bacana, uma vida completamente organizada. Peço desculpa para vocês pela qualidade um pouquinho pior do vídeo. Eu tô aqui no hotel e gravei do meu celular mesmo, os meninos estão na rua, não dava para eles virem para cá agora, aí já resolvi aqui. Então um beijão para vocês, até amanhã.